voltei para falar do calor específico aqui nesse lugar. Você que assistiu a outra aula, nós falamos da capacidade térmica dentro do tema quantidade de calor e agora eu voltei para falar dessa outra parte importante que é o calor específico. O que é o calor específico, né? Bom, o calor específico, como nós estamos vendo a definição aí, é a quantidade de calor que cada unidade de massa de determinada substância deve receber para alterar sua temperatura em uma unidade. Entenderam o que eu falei? Não? Acho que nem eu entendi direito o que eu falei, porque é muito complexo isso. Eu acho que a melhor coisa é nós pensarmos em exemplos, tá? Então, se nós pensarmos em exemplo, né, calor específico. Como o nome já diz, calor específico é uma propriedade específica. Cada substância tem o seu valor. Vamos pegar a água como exemplo. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E o que significa dizer isso? Quer dizer que eu preciso fornecer 1 caloria para 1 grama de água para que ele aqueça 1 grau Celsius. É esse o significado físico do calor específico da água, de dizer que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ok? Então vamos lá, vamos falar de outra forma. Se eu tenho 1 grama de água, ok? Se eu tenho 1 grama de água, aqui ó, 1 grama de água, tá? Se eu fornecer 1 caloria, ele aquece 1 grau Celsius. Essa é a ideia. Professor Jacó, e se eu não tivesse 1 grama de água, eu tivesse 2 gramas de água? Se eu tivesse 2 gramas de água, eu precisaria fornecer 2 calorias para aquecer 1 grau Celsius. Ou seja, cada grama de água precisa de 1 caloria para aquecer 1 grau Celsius. Essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver 1 grama de água a 17 graus Celsius, e se eu fornecer 1 caloria, ele sobe a 18 graus Celsius. Tudo bem? Agora, se eu tiver 2 gramas de água a 17 graus Celsius, eu tenho que dar 2 calorias para subir a 18 graus Celsius. Essa é a ideia. Agora, vamos pensar as avessas. Né? Tenho 1 grama de água a 17 graus Celsius. Dou 1 caloria, ele aquece a 18. Puxa, me arrependi, não queria ter aquecido meu graminha de água. Então vamos esfriar. Se para aquecer eu tive que dar calor, para esfriar eu tenho que fazer o quê? Retirar o calor, certo? E retirar quanto? Para esfriar para 17 novamente? 1 caloria. 1 caloria, tanto que eu preciso para aquecer 1 grau Celsius, ou também aquilo que eu preciso para esfriar 1 grau Celsius. Mas isso, pessoal, é uma característica da água. Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar uma outra substância. O alumínio. Calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama grau Celsius. De novo, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso fornecer 0,22 calorias para que 1 grama de alumínio aqueça 1 grau Celsius. Certo? É isso que quer dizer. E aí, nós poderíamos pensar numa comparação sobre essas coisas, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 1 grama de água aqui nessa mão. E eu tenha 1 grama de alumínio aqui nessa mão. Certo? Os dois estão à mesma temperatura. 1 grama de água, 1 grama de alumínio. Eu vou e dou 1 caloria para cada um. Ao final do processo, quem está mais quente? A resposta é o alumínio. Por que o alumínio? Porque 1 caloria é importante, né? É fácil com que 1 grama de água aqueça 1 grau Celsius. Só que o alumínio, o calor específico dele é 0,22. Então, 1 caloria é quase 5 vezes mais do que o alumínio precisa para aquecer 1 grau Celsius. Então, ele vai aquecer quase 5 vezes mais do que a água. Tudo bem, gente? Então, essa é a ideia por trás do calor específico. Ou seja, o calor específico, de certa forma, mede, né, o quão rápido ou lento uma substância se aquece ou se esfria. Você já deve ter ido para a praia de dia, né, chego lá na praia, né,
por volta de 11h30 da manhã, certo? Reclamou ainda, falou, pô, me acordaram de madrugada nas férias, me acordaram 11 horas da manhã, 11 horas da manhã nas férias é madrugada mesmo. Mas aí você chega lá na praia, 11h30, tira o chinelo, pisa na areia, como é que tá a areia? Verãozão, 11h30 da manhã. Tá quente, aí você sai correndo, aí quando você vai pra água, como é que tá a água? Gelada. E aí passa o tempo, você se acostuma, né? Volta para casa, para pousada, para o hotel. E aí depois, né, que tomaram lá o seu café da tarde, jantaram, vocês resolvem voltar para a orla para tomar um sorvete, um açaí, ó que beleza. Aí tá lá, né, tomando açaí, o sorvete, aí alguém, né, sempre tem a ideia. Ô meu, vamos dar um tibum na praia agora à noite? Vamos. Ah, você fala, não, eu vou também. Aí todo mundo quer ir para dar um tibum na praia à noite. Você já deu um tibum na praia à noite? Se você já deu, você vai saber do que eu tô falando. Aí, né, o primeiro vai lá, tira o chinelo, pisa na areia, fala, nossa, essa areia tá gelada demais. Aí o cara pensa de manhã, fala, nossa, de manhã a areia tava quente e a água gelada. Agora aquilo que estava quente está gelado, imagine a água. E quando você entra na água da praia à noite, como é que tá a água? Tá quentinha, tá morninha. Por quê? Calor específico. A areia tem um calor específico baixo, tá? Então ela esquenta rápido e esfria rápido. A água não. 1 caloria por grama grau Celsius é um calor específico alto. Então a água demora para aquecer, mas também demora para esfriar. Ok? Por isso que cidades litorâneas, a amplitude térmica durante o dia não é tão diferente. Temperatura da madrugada, da manhã, da tarde e da noite não são tão diferentes. Agora, numa cidade de clima desértico, num deserto, por exemplo, me perdi num deserto. Meu Deus, por que você se perdeu no deserto? Por que você não se perdeu na Disney? Não, tá bom, perdeu no deserto. Né? Temperatura de dia, quase 40 graus. Só que aí você fez lá um curso de escoteiro, conseguiu, né, pegar um cacto lá e tomar água dele, conseguiu ver um escorpião correndo, você correu atrás dele, já era proteína, professor, sobrevivência. E você conseguiu sobreviver a um dia de sol escaldante no deserto. Só que o resgate ainda não chegou. O sol se pôs, anoiteceu. Agora você morre. Morre mesmo. Por quê? Porque não tem água. Sabe aqueles quase 40 graus Celsius de dia? Vão para quase menos 40 à noite. É um lugar muito quente e muito frio. Né? Muito quente de dia, muito frio à noite. Por quê? Porque não tem um regulador térmico como é a água. Ok? Bom, então vamos avançar. Continuando falando sobre a quantidade de calor. Tá? Então, quantidade de calor. Vamos pensar. Pessoal, capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Mas também é massa vezes calor específico. Então, vamos pensar. Eu posso dizer que quantidade de calor dividido por variação de temperatura é igual a massa vezes calor específico. Certo? Beleza. Aí eu te pergunto. Então quer dizer que eu preciso de 1 caloria para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius? Então, quantas calorias eu preciso para aquecer em 13,9 graus Celsius a quantidade de 12,7 gramas de água? Ei, professor, aí você está forçando a amizade, né? Poxa, calma, gente. Vou ensinar um macete para vocês, tá? Qual que é o macete? Ó, veja bem, nós temos aqui a variação de temperatura, não temos? Sim ou não? Ó, variação de temperatura. Variação de temperatura, ela está dividindo. Passa para o outro lado fazendo o quê? Hein? Multiplicando. Então, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, se eu passar a variação de temperatura para o outro lado multiplicando, eu vou ter o que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. Olha o macete que eu vou ensinar para vocês. Ó. O ΔT passou multiplicando. Tá vendo? Ó? Que macete! Olha lá, gente. Que macete! É a equação fundamental da calorimetria. Ok? O que é cada termo desse que macete que eu coloquei para vocês? Tá? Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Ok? Pessoal, quando é que você vai usar o que macete? Sempre quando houver a variação de temperatura.
ok? A variação de temperatura é o sinal que você vai usar a equação fundamental da calorimetria, ou que macete, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí, né? Agora, depois de fazer todos esses estudos, eu quero fazer um experimento com vocês aqui, ó. Eu tenho aqui uma bexiga, um balãozinho, certo? Tá cheio de ar, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um fósforo, certo? Vou riscar aqui. Olha, vou trazer aqui a bexiga. Eita bexiga! Estourou tudo aqui. Né? Tinha ar dentro, aproximei a fonte de calor, né? Incendiou a bexiga, ok? Agora vem a parte perigosa. Atenção, crianças. Não façam isso sem a supervisão de um adulto. Então, olha só o que eu tenho aqui. Tenho outra bexiga, certo? Mas a diferença agora é que essa bexiga, ó, ela está cheia de água, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Mesmo esquema. Vou pegar aqui o palito de fósforo, certo? Professor, o que você vai fazer? Calma que você vai ver. Vou riscar o palito... Ah, quebrou. Vou riscar o palito de fósforo. Aê. Vou pegar a bexiga. Ih, professor, vai tomar banho. Urra, tá pegando fogo, bicho. Urra. Ai, queimou, foi meu dedo. Né? E não estourou a bexiga. Por que não estourou a bexiga, pessoal? Né? Ficou até um pouquinho preta aqui embaixo, mas não estourou. É aquilo que a gente estava discutindo, né, da capacidade térmica do calor específico da água. Quando a gente fala que o calor específico da água ele vale 1, isso é uma coisa muito grande, né? Então a gente pode ver tanto em termos de capacidade térmica ou de calor específico da água, certo? O que acontece? Quando eu tento colocar calor na bexiga, certo? O que acontece? Tá? A água vai recebendo esse calor. Lembra? A água demora muito para aquecer e ela demora muito para esfriar por conta do seu calor específico. E aqui, né, a quantidade tem a ver com a capacidade térmica. Ok? Então não vai, né? Para estourar essa bexiga aqui, teria que aquecer muito essa quantia de água e não vai ser possível estourar. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, né, com essa experiência sobre a capacidade térmica, né, quando nós discutimos que a água, por exemplo, numa cidade litorânea é um regulador térmico, por conta disso, né, que a gente acabou de demonstrar aí. Então a gente vai ficando por aqui, né, você que tem aí um livro, uma apostila, uma lista de exercícios, tente fazer exercícios para fortalecer esses conceitos, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!